Então, deixa eu ver aqui. A pergunta é promessa destruída. Então, a maneira como o texto foi composto é assim: eu penso tudo em camadas, né? Então, a camada mais externa da promessa destruída é aquela colocação das personagens, né? Tem o cara que é o convidado da família, tem o dono da casa, tem a dona da casa, né, a anfitriã, e existe uma oposição entre o convidado e a anfitriã, né, e essa oposição que gera o conflito, que é o ponto interessante da história, né, ela gira em torno da personagem quieta, que é o anfitrião, o marido dela, né? E a personagem que entra, que traz a discórdia para aquela harmonia, ou suposta harmonia, é o convidado. E as coisas então entram em movimento, né? E sempre com aquela perspectiva de que existe uma caixinha em algum lugar, né? Então esse seria o nível mais externo da história, né? Os personagens, como elas estão interagindo, alguma coisa acontece, e se o cara lê só assim a história, tá tudo muito bem, né? Pode gostar da história ou não, e ela termina, né? Existe um outro nível da história, né, o segundo nível das coisas, que é a bagagem que traz cada um dos personagens, e que então nós temos ali na anfitriã, nós temos a estabilidade, é o status quo, por assim dizer, e que não quer as mudanças, né? Então as coisas sempre foram assim, as coisas sempre serão assim, e muito obrigado, né? Existe o marido dela, o anfitrião, que é o sujeito que parece que está miserável, vivendo uma vida miserável, mas em silêncio. Então, ele se acomodou, ele aceitou, e, né, fica quieto, vivendo aquilo ali. E aparece este convidado, que é a pessoa que traz curiosidade e traz pergunta para dentro daquele estado de coisas, né? Então só o que ele faz é perguntar coisas básicas, né? Elementos básicos da vida, né? O que está acontecendo, o que não está acontecendo, por que não? E o porquê, por exemplo, no meu caso, eu sou uma personalidade de porquês. Então, para cada resposta, para cada pergunta que eu tenho na minha vida, eu tento achar uma resposta. Cada resposta que eu encontro, eu transformo em uma nova pergunta. E fico olhando embaixo, eu levanto uma pontinha para ver o que está aqui, o que não está ali. Aí aparece uma outra camada de eventos, aí eu quero olhar mais embaixo. Então, se tu me deixar sozinho aqui, eu vou começar a tirar o reboco das paredes, vou começar a levantar o piso para ver o que tem embaixo. Metaforicamente, né? Não literalmente. Mas eu sou assim, né? Principalmente a curiosidade por processos pessoais, né? Respostas prontas não me seduzem. E então essa personagem faz isso, né? Seria a parte mais explicitamente eu dentro da história, né? E está ali de uma maneira meio planejada, mas não planejada, também abrindo a porta para ajudar o amigo esse que está de uma maneira miserável. Porque também a gente não sabe, no contexto da crônica, que é muito curta, como é que ele foi parar ali naquela janta. Quem convidou quem não convidou, e é uma janta só pro forma, ou queriam mesmo que o cara fosse ali ou não. Será que o anfitrião convenceu a mulher a convidar o cara para ir lá porque sabia que poderia, né, acontecer alguma coisa através de conversa ou não? Então aí tem esses enleios pessoais, né? E este outro nível de texto das personagens que a gente só pode construir a partir do texto, né? Como leitor, né? O leitor está lendo aquela história. Quem é essa mulher? Quem é esse marido? Quem são eles? Por que eles se juntaram? O que é que os une? Que é uma coisa muito real, né? Ela é
ela tem tanta força e ela domina tanto o contexto do relacionamento, talvez ele precisasse de alguém que dominasse o contexto do relacionamento. Talvez fosse a estrutura de que ele precisava, quem sabe. Então, isso tudo eu deixo aberto para o leitor. Eu mesmo não quero pensar muito, porque eu gosto de deixar isso aberto. Porque aí sempre gera uma nova pergunta, sempre gera uma nova pergunta. E a nova pergunta gera outra pergunta. E as respostas são todas passageiras. E depois disso tem um outro nível de leitura, que é a funcionalidade de cada personagem, né, que se relaciona diretamente ao primeiro nível, que é um elemento é a estabilidade, o outro elemento é o elemento que levaria o porquê, né, que seria o marido. Então, seria a causa da presença desse elemento discordante que é o convidado. Então, é um elemento de estrutura, continuidade, um elemento de necessidade de mudança e o elemento que desperta essa mudança, que é a mola propulsora, vamos dizer assim, né, no momento. Então, da interação desses elementos, então se tem a dinâmica, a transformação dentro do texto, né, o que acontece do começo do texto até o fim do texto, né, onde se chega e por que se chega. Não, deixa eu ver aqui. A caixa, o porquê da caixa. A caixa, eu gosto da imagem da caixa, porque a caixa, ela, sempre que eu vejo uma caixa, eu sei que tem alguma coisa dentro. Ou imagino que tem alguma coisa dentro. Mas não dá para ver por fora. E eu estava na dúvida entre usar a caixa e usar algum outro tipo de imagem para isso. E uma das imagens que eu gosto muito é a máscara. Porque a máscara, ela sempre tem algo ou alguém por trás. Né? Aquela coisa da persona. Né? Mas eu me dei conta que a caixa ela pode ficar invisível em algum lugar. Né? Normalmente as famílias têm caixinhas de coisas, de lembranças, né? E talheres de presente, caixinha de sapato cheia de fotografia, coisas assim que não tem uso e ficam lá perdidas em algum lugar. E eu pensei, bom, e por que não ter uma caixinha com os pontos essenciais que são formativos de uma pessoa e que são os pontos, talvez, que poderiam ser resgatados para melhorar a vida dessa pessoa, as condições de vida, o trazer algo melhor, né? Porque eu sempre acho que se existe uma ferida em algum lugar, a gente tem que olhar dentro e tratar. Né? É desconfortável, doloroso, mas tem que ser feito. Senão fica sempre aquela coisa incomodando, que não se cura nunca. E a caixa me pareceu ser a imagem, não digo perfeita, mas é muito funcional para esse tipo de abordagem. Porque a caixa tem algo dentro e a caixa pode ser aberta. E, e ao se abrir a caixa, né, no momento, na verdade, logo antes de se abrir esse momento, aí vem a promessa destruída, né? Que é o marido se vê espelhado no filho que está praticamente implorando para ele. Abre a tal da caixinha. Porque se vê que a promessa do futuro, do que será a continuidade da família, também já está sentindo o peso da herança, né? Dessas coisas todas que ficaram amordaçadas, silenciadas dentro da caixinha. E aí, quando a caixinha se abre, se vê o anfitrião, guri ainda, provavelmente na fase da vida que ele sofreu algum trauma, ou um grupo de traumas, seja o que for, né? E que iniciou esse estado de ser em que ele se encontra ainda. Né? E no momento que ele abre a caixinha, toma contato com isso, a vida dele nunca mais vai voltar a ser o que era. Essa vida oprimida. Né? E aí o status quo explode no quadrinho.
E quando explode, se ouve a explosão de azulejos, né? Que é a estrutura dura, presa na parede com cimento. Aquela solidez, que é uma solidez aparente, também pode cair aos pedaços. E que é diferente, é aqui que eu falei na máscara, né? Tá perguntando aqui o negócio do objeto. Porque a máscara, quando eu coloquei, por exemplo, na persona, a máscara na persona, ela é na verdade a personagem ativa na história. Embora ela só fique em cima da estante. Porque aqui nas Promessas Destruídas existem pessoas que estão agindo, interagindo e tomando decisões até que enfim a verdade se abre e a possibilidade de transformação ocorre. E na persona, a personagem que está criando as modificações é a máscara, em absoluto silêncio. Enquanto o sujeito que acorda, levanta e começa o dia dele, vai tentar escrever, ele está reagindo a tudo. Então, quando ele acorda, por exemplo, ele reage ao fato de estar acordado, porque ele acordou, estou acordado, e agora o que eu faço? Que é normalmente o que acontece, né? Aí ele precisa ir no banheiro, então ele vai fazer xixi, porque ele precisa fazer xixi, né? E ali ele começa a interagir com uma rotina pré-existente. Então, o que ele faz é o que ele faz todos os dias. Então, ele faz chimarrão, ele, ele vai à busca do lugar onde ele trabalha todos os dias. Então, ele está sempre respondendo a algo que já está estruturado à volta dele. Até as florzinhas de Marcela, né, que ele vai colocar no chimarrão, está tudo pronto aí, esperando por ele. Até que a percepção dele muda das coisas. Quer dizer, a gente não sabe se a realidade mudou. No momento que ele vê as pombas com aquelas patas de aranha grudadas na parede, que é coisa que pombas não fazem, né? Então, naquele momento a gente não sabe se a realidade física mudou à volta dele, então o mundo virou outra coisa, ou a gente não sabe se é a percepção dele do mundo que mudou, que aí ele desconfia dessa possibilidade e ele mesmo volta ao quarto para ver se, né, tem monóxido de carbono dentro da casa, se ele comeu alguma coisa estragada ou não. Então ele não sabe o que aconteceu. E a partir daí, as transformações continuam acontecendo e a referência disso tudo é a máscara. Porque a máscara fica espetando ele. Então ele tenta escrever, a máscara espeta ele. Ele tenta fazer não sei o que, a máscara espeta ele. Ele vai buscar a vassoura para destruir a máscara e a máscara espeta ele. Até que no fim ele se rende, ele está cansado, ele se sente exausto e perdido. E ele senta na frente do sofá, ele senta no sofá na frente do computador, olha para a tela e o que é que ele encontra? Qual é o texto? Então essa é a coleção de perguntas que eu coloco através daquela crônica. Quais são as respostas possíveis? Quais são as interpretações possíveis? Né? E assim como Promessas Destruídas, fica a questão do o que são os personagens, quem são os personagens, o que são os personagens, o que elas representam, né? Que aí tem toda a questão dessas crônicas e os contos, como eu penso eles, são, são sempre metáforas, né? Eu nunca falo das coisas diretamente que elas são. Tu usa uma coisa para representar uma outra. E, e essas metáforas, né, elas são construídas todas com alegorias dentro. Existem símbolos específicos, né, como a máscara é um símbolo, a caixa é um símbolo. E aqui eu faço uma diferenciação, como o símbolo sendo, né, se a gente olha qualquer
material básico de semiótica, ou semiologia, né, se a gente olha, por exemplo, uma placa de trânsito, que é um exemplo que sempre aparece na bibliografia, então, um sinal de pare. Né? Então a gente vê, tem um poste, um sinal octogonal, acho que tem aquele formato específico, pintado de vermelho, e sobre o vermelho, então, existem as letras brancas. Né? Agora, o símbolo que aquilo ali ele é entendido de uma vez só. Então a gente não para olhar assim, tem um poste, não, o cara está dirigindo. Tem um poste. Uma forma octagonal. O fundo é vermelho. As letras são brancas. Está escrito pare. Quer dizer, nesse momento, o cara já atravessou o cruzamento, o caminhão já pegou, matou todo mundo. Não adianta. Então o símbolo, ele chega na tua mente e tem um efeito imediato. Então a pessoa não faz uma leitura das partes do símbolo e reúne aquilo tudo. Né, para então fazer uma interpretação do que é. O cara vê a placa de pare, acabou. Que é diferente da alegoria. A alegoria, no meu entendimento, é feita de partes e essas partes todas devem ser lidas separadamente. Né? É mais ou menos como uma sobremesa francesa. Né? O cara nota que tem aroma disso, tem tons de cítrico, tem uma erva não sei do que. Isso tudo separado, o cara traz juntos, aí vira um sabor complexo, texturas e não sei o que mais. Então, o cara aprecia os elementos separados e traz eles todos juntos para fazer uma leitura. Né? Então, essas alegorias, elas estão dentro dessa metáfora maior. Então, são a necessidade da busca, a necessidade da autoexpressão. Então, o cara é um escritor e ele está tentando escrever, e existe esse conflito com essa entidade externa, que é a máscara, que ninguém sabe de onde veio. Não. Então isso aí tem toda uma leitura para ser feita a respeito disso. É o esforço dele para escrever. A interação dele com o ambiente dele, que ele é um reagente, ele não é um agente. Isso aí são elementos assim que estão sempre na minha cabeça. Eu estou escrevendo, e enquanto eu estou escrevendo, esses níveis estão, né, quais são os objetos funcionais, né, nos personagens, quais são os personagens como pessoas plausíveis, né, seriam as pessoas, né, fictícias, né, da história. E qual é a planta baixa desse negócio todo. E claro, enquanto eu estou escrevendo, eu estou fazendo mais ou menos essas escolhas. Não, vai ser a caixinha, não vou usar. Vou usar a máscara, porque a máscara ela pode ficar fixa no lugar e a caixinha eu posso fazer ela voar de um lado para o outro. Então, na hora que eu estou escrevendo é que eu me dou conta. A máscara funciona melhor nessa história e a caixa funciona melhor nessa outra. Porque se eu fizer, por exemplo, como eu fazia com a música clássica, sei lá, na década de 90, 30 anos atrás, o cara faz uma planta baixa, o cara especifica tudo, cria um algoritmo analógico, né, vamos dizer, e compõe a música daquela maneira, seguindo rigidamente um projeto pré-estabelecido. O que acontece? O cara cristaliza o processo e o discurso, a peça toda vira uma peça sem vida. Ela não tem organicidade, ela não acontece, ela não desperta, né, nada no ouvinte. Né, a não ser uma abstração intelectual, mas qualquer proposta de obra de arte tem que acontecer muito além disso. Aí eu aprendi, né, com muita dificuldade, eu aprendi a me libertar dessas coisas. E as histórias acontecem assim. Então esses elementos estão todos disponíveis na minha cabeça. Mas aí, enquanto eu estou escrevendo, eu estou decidindo o que funciona melhor. Aí eu vou colocando na história. E claro, aí vai revisando. Aí
que é a parte que leva mais tempo. Tu escreve, aí revisa, aí revisa de novo, aí revisa de novo. Aí tem que esquecer um pouco, põe o material de lado, aí para criar uma certa distância, né? Porque a pior, não a pior coisa, mas a coisa mais difícil é quando o cara se apaixona pelo que está escrito, pelo que escreveu, né? E depois tem que voltar lá com uma faquinha para começar a remover os excessos, mas o cara não consegue remover os excessos porque gosta deles. Então é bom ter uma distância para conseguir chegar lá de uma maneira mais clínica, né? E remover o que não pertence à história. E a minha tendência é remover até que ela fique mínima. Uma crônica ela tem que ficar pequena, enxuta, ela tem que ser concisa, né? Econômica, basicamente. E a mesma coisa o conto. E é, acho que eu respondi as duas perguntas. E espero não ter falado demais. Tá? Então, muito obrigado. Um abraço.